tarde a todos. Sou Bruno, um dos idealizadores do projeto Mãos de Luz, que muitos já me conhecem. Agradeço aí a confiança dos pais de virem até aqui e dar esse espaço para a gente poder falar de algo que a gente acredita que é importante para a nossa comunidade e para o nosso planeta, em escala maior, assim. Então, estamos vivendo aí um período de despertar de consciências, Muitas pessoas hoje estão se dando conta de que são seres humanos, de que o materialismo, a aquisição de coisas, o acumular de coisas já não é mais o caminho. Estamos aí, vendo as consequências desses anos de industrialização, de má formação de seres, que está oferecendo esse mundo meio perigoso, meio desigual. E a gente acredita e sabe que isso não é o propósito de Deus para nós. Vemos que o planeta é abundante, a Terra é fértil, há para todos. O que falta é uma melhor preparação dos seres, das crianças. Então a gente vem trazer uma proposta diferente, que há 80 anos atrás um pensador, Rudolf Steiner, canalizou informações valiosas para ajudar nesse processo da formação das crianças. Onde o adulto ele vai interferir o mínimo possível, ele vai só criar ferramentas e dar a oportunidade da criança por si só manifestar o que ela tem de melhor. E aí a gente trabalhar isso, potencializar esses talentos para que a gente tenha adultos melhores do que nós temos hoje, os que governam as nossas cidades. Eles não passaram por uma educação dessa que a gente vai mostrar agora. É tudo muito orgânico, não tem essa de sentar cada um na sua mesa, a professora vai falar melhor. Mas a ideia é que seja mais natural o processo, assim como é a vida, o nosso respirar, o nosso comer. O aprendizado tem que ser natural, tem que ser motivante para a criança precisa querer aprender. Então, todo o entorno conta, não só o professor, a metodologia, mas como o ambiente, principalmente, que tenha natureza, que seja amplo, que tenha cores, que seja lúdico, que reage com a imagem da criança. Então a gente vai seguir aqui, agora vamos falar um pouco especificamente do morro. Então aqui no morro acontece o quê? Além de estarmos limitados a esses formatos de pedagogia, aqui a gente tem poucas opções de escola. Então uns 3, 4, 5 vão ir lá. Em alguns casos obrigam nossos filhos ou pegar o barco todo dia para ir para Valência, fazer esse deslocamento, ou muitas vezes, como aconteceu comigo, de perder amigos importantes que precisavam ir embora daqui e não tinha mais onde colocar o filho dele. Aí, eu amo esse lugar, de verdade, mas não que vai estudar. Eu não quero ir nessas escolas, tá ruim pra ele, chega violento, tá falando de sexo muito cedo, de droga, tá perigoso. Uma pessoa que somava tanto aqui, não foi uma que eu vim embora por isso, a gente não quer mais que isso aconteça. Então vamos se unir, a gente não está aqui vendendo um produto que ninguém aqui vai conseguir negar e a gente quer. Não, a gente quer o contrário, a gente quer junto formar uma solução para nossas crianças, que são os futuros herdeiros do mundo aí. Então a gente vai estar trabalhando em equipe, pais e mestres e alunos, para formar da melhor forma possível, sempre com consenso, sempre o melhor para todos. Ninguém quer tirar vontade de ninguém, quem está de verdade mesmo. Eu gosto de reforçar o lance do Mãos de Luz que a gente já faz voluntariamente há 3 anos. E eu nem conhecia a Valdo ainda, a gente já estava fazendo algo parecido. Depois que a gente foi se identificar, falou, aí a chave, a gente pode agora oferecer para os pais, uma opção onde ele deixa o filho dele ali por alguns anos, enquanto o pai está formando, veio para o mundo, até ele ter o direito dele escolher o que ele quer. Ele pode escolher uma faculdade saindo de uma escola Valdo. Tem o reconhecimento do método, isso é importante. Então é uma escola alternativa dentro da burocracia. Então é uma oportunidade que a gente tem e a gente vai trabalhar junto aí com vocês. Aqui é uma esquina de talentos. O morro é lindo, porque um é bom em pintura, outro é bom na guitarra, outro peleja, outro é construtor, outro é marceneiro. Todo mundo aqui tem um talento. Todo mundo aqui já viajou o mundo inteiro, sabe que a vida lá fora é diferente daqui. E sente essa necessidade de doar o que sabe para melhorar o lugar aqui. Porque se a gente não fizer nada, vai estragar. O ritmo que está indo é a quantidade de gente, construção, lixo, violência, só está aumentando. Então é isso, agora não está mesmo. Acredito que se pegar essa oportunidade de fizer com carinho, bem feito, a gente pode mudar a nossa ilha, transformar num exemplo aí para os vizinhos. A gente tem esse privilégio de ser um lugar fechado, pequeno,
E as pessoas aqui estão buscando, né, a paz. Quem saiu de onde saiu para vir para cá, busca a paz, busca estar de bem com a vida, né, e que é o melhor para o filho. Então a gente vai oferecer aí essa oportunidade. Estamos a Taisa, que es la profesora que viene de Serra Grande a hablar de la pedagogía Waldorf. Meu nome é Thaisa, quem sabe, e eu me formei primeiro em psicologia e depois pedagogia Waldorf. Depois eu tive que fazer pedagogia tradicional porque o MEC exige, mas na pedagogia Waldorf o que diferencia de outras é que tem um estudo dos pacientes que a criança vai dando devagarinho quando ela cresce. Porque primeiro a gente acredita que a criança veio lá do mundo espiritual, é um serzinho que encarnou aqui na Terra e que a gente precisa mostrar como é o mundo dela. Então, a pedagogia Waldorf ela vai seguindo passinho por passinho. Então, você nunca vai ver numa escola Waldorf uma criança sendo alfabetizada com 4 anos, por exemplo. Porque a gente acha que realmente não é a hora. E tudo que é exigido da criança antes da hora, ela mina as forças de vontade da criança. Então, causa frustração. Hoje em dia a gente tem um grande índice de rótulos, né? Criança com déficit de atenção, criança com autismo, criança... é uma negação, a criança se fecha, porque com 5 anos ela tem que fazer prova de inglês, de um bocado de coisa. Ainda bem que vocês estão aqui no morro, não tem esse massacre, né? Mas uma amiga minha chegou hoje e falou que o neto dela acabou de ser diagnosticado com autismo. Ele está indo super mal na escola, não sabe nada de inglês, o menino tem 5 anos. Então assim, dá muito dó, né? Então ele foi, com esses passos, né, ele foi pela criança, ele dividiu em CTMs. Então de 0 a 7 anos a gente trabalha de uma forma, de 7 a 14 anos muda totalmente, de 14 anos para frente também muda totalmente a forma de ensinar dentro da escola Waldorf. Então de 0 a 7 anos, a gente chama de educação infantil. Para a criança nessa idade o mundo é bom. A criança nessa idade aqui, ela aprende tudo. A gente estava vendo a filha da Clarinha, que ela está aprendendo a andar, aprendendo a jogar bola. Tudo é um aprendizado, né, nessa idade. E ela está aprendendo a falar. Como é que a gente aprende a falar? Repetindo, né? Imitando. Então, assim, a criança que tem um pai argentino, uma mãe brasileira, ela fica meio assim, né? Mas ela está imitando, ela demora mais um pouquinho, daqui a pouco ela está falando as duas línguas, por imitação. Então, a criança nessa idade, ela aprende por imitação. Então, assim, a gente consegue ensinar a criança a ler. Ela vai imitar, mas não é o ideal para ela nessa idade. Ela pode aprender, mas a gente vai estar domesticando a criança. A criança nessa idade, ela tem que experimentar a liberdade. Ela ainda não está pronta para ser domesticada, sentar atrás da carteira, aprender o que a gente quer que ela aprenda. De 7 a 14 anos, eles têm matérias já que exigem que ele trabalhe na horta, que ele regue sua planta. E ele vai ver que quando ele rega, a planta nasce, floresce, e quando ele deixa o canteiro lá, a planta morre. Então ele vai vendo assim que ele faz diferença no mundo. Isso eu estou dando exemplo da educação ambiental, da forma que a gente coloca. A gente tem na quinta série, por exemplo, está bem aqui no meio, criança com 10 anos, a gente estuda botânica pela primeira vez. Só que não é aquela botânica de a gente vai lá, despedaça a flor, todo mundo tem essa aula, né? Tira as pétalas da flor, vê lá o aparelho reprodutor da flor. A gente não faz nunca isso, a gente vai andar pelo entorno. Aqui é perfeito, né, para isso. Lá na nossa escola também, a gente tem uma mata dentro do campo, então eles vão escolher uma planta para poder todos os dias fazer uma aquarela daquela planta. Ele vai fazer um poema daquela planta, ele vai fazer com amor aquilo. A gente tenta sempre que ele se envolva de alguma forma com o seu sentimento com aquela planta. Ou com todas as plantas, né? A gente vai sempre instigando que ele se envolva, que ele veja aquilo como um desenho, um esquema desenhado no quadro, mas que ele realmente vá lá, cuide dela e veja como cada dia ela acompanha o sol, e assim ele vai aprendendo, né? A gente não fala, falta assim, ele vai tirar essas conclusões. Ela então, se ela está vindo para cá é porque ela precisa do sol. Ele vai vendo que os galhos vão crescendo de forma que nenhum cobre o sol do outro. Aí eles olham nas plantas e eles veem, por exemplo, as palmeiras, né, elas são bem malandrinhas, né? Porque no lugar de muito vento, elas já têm as folhas perfeitas para o vento passar. Né? Então ele vai observando, isso foi tudo observação de alunos meus que fizeram. Então eles vão observando as plantas e vão tirando suas conclusões. Não sou eu que vou dizer bem. Claro que eu vou também, se eu tenho um objetivo, da onde eles precisam chegar, porque é reconhecido pelo MEC, eles vão sair da escola, vão fazer prova
ela está falando. Meus filhos foram fazer prova lá no Instituto Federal, eles saíram da escola e foram lá. Um passou em quinto e o outro passou em segundo. É só para dar a vida inteira lá na escola Waldorf. Mas é que tem muitos pais que falam que na escola Waldorf só brinca. Né? E os alunos, pô, por que meu filho gosta tanto de ir na escola? Que coisa estranha. Né? Então, realmente, é gostoso a escola Waldorf. Eu acredito assim, que é um tipo de educação muito saudável. Respeita muito o tempo da criança, respeita muito a infância, por isso que a Unesco, como o Karine falou, ela reconhece a pedagogia Waldorf como uma pedagogia que protege a infância. A gente não está adultizando ou criando pessoas críticas antes da hora. Ela vai primeiro amar. Quando ela estiver lá com 12 anos, ela começa a se perguntar, mas então por que isso? Ela começa a fazer suas ligações, mas ela tem dentro dela um baú de coisas lindas, de onde ela tira força. Porque a gente que cresceu vendo que a Amazônia está sendo destruída, que o efeito estufa não tem jeito, pô, eu sempre no sofá e falo, o que eu posso fazer? Né? O mundo está assim, o que eu, coitadinho de mim, posso fazer com o mundo? Mas essas crianças que foram educadas a amar, elas vão ter força de vontade para depois também poder agir. Mesmo que seja assim, tá começando o projeto 3 anos trabalhando de graça, é gente assim que a gente quer, né? Que faça a diferença, você, Karine, todos, que façam a diferença, vocês todos que estão aqui, né? Que façam a diferença no lugar onde estão, né? Porque ela e ela falaram, é um vazio para mim, porque aí eu posso realmente, não vou me enquadrar no que já existe, mas posso fazer uma coisa que eu acredito, né? Pode ser verdadeira. Na escola Waldorf você vê nas fotos, estão sempre fazendo coisas de argila, desenhos de geometria. Os cadernos são muito lindos, não tem livro para você, vai lá na página 17 e preenche os exercícios. Não existe livro didático. A criança faz o seu próprio caderno. Os cadernos não tem linha, tipo esse aqui, só que grande. Então, nesse caderno, ela vai ter a aula, o texto lá com 9, 10 anos, ela já vai fazer seu próprio texto, porque ela entendeu da aula, e o desenho. Depois que isso termina, isso são livros. Muitos alunos têm pilhas e pilhas de caderno, né? Foi do 1º ao 8º, tá tudo lá guardado. E ela às vezes vai lá e pode olhar os livros